Já começa por aí. Como que o que eu preciso fazer para que o outro me compreenda? Utilizar o máximo possível da linguagem dele. Só que para eu utilizar a linguagem dele, eu preciso conhecer a linguagem dele. Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é confirmar se o outro realmente me entendeu. Então, muitas vezes, eu acho muito interessante perguntar, você entendeu? A pessoa diz, entendi. Só que às vezes não entendeu. Então, quando eu realmente precisava ter certeza, porque eu passei um exercício para casa, eu passei uma orientação, eu perguntava muito assim para os pacientes, para os clientes, eu falava assim, então me explica o que você entendeu. Eles ficavam até meio assustados no começo, depois eu acostumava. Aí eles se explicavam. Aí eu interpretava também o que eles... Então, ok, então, do jeito que eu interpretava e entendeu, porque às vezes não tinha entendido. Nossa, eu lembrei aqui de uma coisa, eu vou até dividir com vocês. Teve um paciente uma vez, eu trabalho 14 anos com pacientes oncológicos, né, com câncer de cabeça e pescoço também, como fonoaudiólogo. E o paciente recebeu um diagnóstico do médico que tinha dado câncer no exame dele, né? Era de laringe. E às vezes os médicos falam assim, olha, o resultado do seu exame deu positivo. E o paciente, assim, o paciente que eu falo, gente, qualquer um de nós em condição de paciente, tá? Porque a gente também ouve algumas coisas, dependendo do que ouve, se não for agradável, a gente já deixa pra lá. Então, ó, já comece a considerar aqui, como que o outro às vezes vai me entender, se dependendo do que eu falar com ele tá se sentindo ameaçado ou não se sente bem, ele nem presta atenção no restante da fala, tá? Então, outra consideração aqui. Mas voltando no paciente, eu acompanhei o médico explicando para ele, o médico explicou, tal. Aí ele veio na sessão comigo. E aí eu perguntei, porque qual que era a questão? Ele ia precisar tirar a laringe toda, ele ia ficar sem voz, ele ia perder a voz. Então, é muito sério isso, a pessoa precisa entender como vai ser o pós, né? Para ela realmente aceitar fazer uma cirurgia, mesmo sendo um câncer. E aí aí eu perguntei para o paciente, o que o senhor entendeu que o senhor tem para fazer essa cirurgia agora? Porque foi um atendimento pré-operatório para saber se ele realmente estava consciente e já explicar como seria o pós-operatório. Qual tipo de voz, como que era treinar, né? E aí o paciente pegou e falou assim, eu entendi que tá tudo bem. Aí né, e a filha junto. Aí eu falei assim, tá tudo bem? Por quê? O senhor não entendeu que o senhor não tem doença nenhuma? E eu não queria falar, eu queria que ele me dissesse, para eu saber se ele realmente entendeu. O senhor entendeu que não tem doença nenhuma? Eu entendi que eu não tenho mais nada, porque o médico falou que o meu exame deu positivo, que tá positivo. Aí, olha, gente, que é tão simples, né? Aí eu fiquei assim, nossa, Aí eu olhei pra filha, a filha falou assim, eu não entendi isso. Aí a filha falou, eu entendi que ele tem uma doença. Aí eu olhei pro paciente de novo, que o foco é sempre o paciente, por mais que o familiar esteja junto. Aí eu falei para ele assim, então o senhor entendeu que o positivo é porque é um positivo de bom? Ele falou, Enfim, aí eu fui explicar para ele, porque ele tava ali aquele dia para eu explicar a realidade para ele, né, que é um desafio pra gente também. E aí eu expliquei para ele que o positivo queria dizer que o exame tinha dado positivo para câncer. Então, olha, gente, a gente nunca sabe como que o outro vai captar. Até que ponto ele entendeu porque era mais confortável, porque realmente aquela palavra para ele, aquela palavra positivo, não quer dizer que o exame deu a doença, mas que foi um resultado positivo. É muito interessante isso. Não sei se vocês têm alguns exemplos assim. Agora que eu me lembrei, eu não estava me lembrando dessa situação. Falando aqui com vocês, eu me lembrei. Então, percebe assim, foi totalmente explicado, mas na referência daquele paciente, quando que o médico ia imaginar que a palavra positivo fosse trazer para ele uma outra referência ali, né? E que nem eu falei, N coisas poderiam fazer com que ele entendesse daquela maneira. Até uma proteção dele mesmo de talvez nem aceitar que ele estava com alguma doença, principalmente o câncer.